Mas sabe o que é o triste de todas essas histórias? No caso do Otávio Mesquita, não vai dar em nada. Não vai dar coisa pra caramba. Ele vai gastar uma fortuna, ele nunca vai recuperar a credibilidade, porque sempre vai ter gente acusando No caso ele. dele, eu acho que, no caso dele especificamente, foi tão esdrúxulo, tá tão filmado ali, que eu acho que o problema seria assim, se ela falasse que ele fez isso nos bastidores. Como é que ele... Sem imagens, né? Pô, aí ferrou, aí já Sem era. imagens. Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will. Eu faço react tirando lições aprendidas das histórias mais importantes da internet. Fica comigo até o final que essa história é imperdível. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Eu dividi esse vídeo em 3 partes e a primeira começa com o debate sobre a condenação midiática versus uma condenação judicial. Resumindo, a história do... Ele começou a falar que o Neymar e o Daniel Alves, que a conversa era sobre falsas acusações, desses dois exemplos, né? Sim. Porque você pode ter, quando a justiça fala uma coisa, aí você tem uma investigação, não sei o quê, mas no Neymar nem foi sobre isso. Entendeu? Ele trouxe o Daniel Alves pra dizer que o Daniel Alves era culpado na época, e agora se fudeu. É verdade. Foi inocentado ainda. Isso. E aí eu falei, não, mas e quando a pessoa é condenada pela mídia por causa de uma denúncia e não por causa da justiça? Eu citei o Neymar. Aí ele falou, o Neymar foi otário. O Neymar que errou e não sei o que. Eu falei, não, cara, todo mundo tá sujeito a quando você conhece alguém, a se envolver com alguém, a entrar numa situação... Esse otário não é crime. Não, então... Foi otário, tá. Você vai prender o cara porque ele foi otário? Se for prender otário no Brasil, vai faltar cadeia. Vai faltar cadeia. É uma coisa que tem sempre... Por exemplo, ser babaca é desejável? Não, mas ser babaca não é crime. Sim. Cara, primeiro a gente precisa entender a importância do devido processo legal. Eu acho muito importante a gente discutir como a opinião pública e a mídia pode influenciar julgamentos antes que a justiça se manifeste, mas é preciso que a gente tenha cuidado com esses julgamentos superficiais, porque eu acredito que vale muito a pena alertar sobre os perigos de tirar conclusões precipitadas com base em informações parciais ou sensacionalistas. Inclusive, eu até fiz um vídeo sobre o Daniel Alves quando ele foi condenado, vou deixar no card aqui em cima, se você quiser ver, que eu falava também um pouco disso, apesar de achar que na época, né, tinha uma vítima ali e tal, e pode ser até que tenha mesmo, a gente no final das contas não vai saber a verdade desse negócio aí. Porém, agora ele tá absolvido, né? E entender a linha tênue entre um erro e um crime, pra mim é super relevante de refletir, porque essa diferença entre as atitudes reprováveis, atos que configuram realmente algo criminoso, como a gente pôde ver aí no episódio, que eles falam sobre o cara ser otário. Realmente, ser otário não é crime, né? Antes da gente seguir pra próxima parte, eu quero pedir para você deixar o seu like se você estiver vendo valor nesse vídeo até agora e inscreva-se no canal. Essa comunidade não para de crescer. Temos também o nosso Lições Cast e vai ser muito bom ter você aqui comigo. Vamos na segunda parte, que foi a discussão direta sobre o caso da Juliana com o Otávio Mesquita e entender o que esses caras estão achando e tirar as nossas opiniões e lições aprendidas também. Vamos pegar esse último caso, o caso da Juliana, do Danilo caso? Gentili. Ah, sim. Pelo amor de Todo Deus. mundo sabe quem é triste, certo, cara. quem tá errado. Todo mundo sabe quem tá certo, quem tá errado na história. Mas ninguém pode falar. Eu falo, ela tá errada e ponto. No dia que saiu, eu fiz um vídeo meia-noite, eu mandei mensagem pro Otávio, mandei mensagem pro Luiz Mesquitinha, e fiz um vídeo e falei, é isso aí, meu, ela tá errada, vai se ferrar. 9 anos depois, você pode até falar que a brincadeira foi de mau gosto, tá, mas chamar aquilo de estupro, Mas pelo você amor viu de o Deus, vídeo né? dela agarrando o Otávio Mesquita? Não, aí tem vários, né? Você viu aí o tem vídeo dela? Aí tem ela agarrando o próprio Danilo Gentili, tem ela agarrando o da Lua dedada, né? Santana. O Tem da vários, dedada cara. O da dedada É foda, forte, velho. o da dedada é forte. Porque Então. é que eles são muito amigos. Porque, cara, pô, eu matava um por menos. Porque... Vai que ele gosta, tá com medo de gostar, cara? Não, porque não existe... Tá só aquela testada. Não existe esfiado. Se você vai, você não volta. Então, já pra não arriscar... Melhor nem testar, Melhor né? nem testar. Tá certo. Porque eu já tô muito velho pra fazer transição, né? Não dá mais. Mas sabe o que é o triste de todas essas histórias? No caso do Otávio Mesquita, não vai dar em nada. Não vai dar coisa pra caramba. Ele vai gastar uma fortuna, ele nunca vai recuperar a credibilidade, porque sempre vai ter gente acusando No caso ele. dele, eu acho que... No caso dele especificamente, foi tão esdrúxulo, tá tão filmado ali, que eu acho que não atinge tanto. O problema seria, assim, se ela falasse que ele fez isso nos bastidores. Como é que ele... Sem imagens, né? Pô, aí ferrou. Aí já Sem era. imagens. Aí ele já tava preso. Sem a filmagem ia ser tenso. Isso é foda demais, cara. Isso é foda demais. Bom, realmente aqui o pessoal disse que a Juliana estava errada e analisa que as interações dela com Danilo Gentili também e outros, sugerindo que eram brincadeiras consensuais dentro de um ambiente de amizade.
Eles também mencionaram que tem vídeos da Juliana interagindo de forma semelhante com outras pessoas. Eu não vi esses vídeos, mas se tiver, aí deixa esse negócio cada vez ainda mais estranho. Vamos lá, tiro de lição aprendida aqui mais ou menos o seguinte, cara, assim, é uma parada muito subjetiva dessas interações, né? A gente fica um pouco fora do contexto porque agora a gente só tem um recorte. E eu penso que seria muito interessante explorar o contexto e a dinâmica de um relacionamento, mesmo que profissional, pode influenciar a interpretação de certas ações, de verdade. E o impacto dessas acusações retroativas, para mim, é importante discutir as implicações de trazer à tona situações antigas e como a percepção sobre elas pode mudar com o tempo. Aqui, eu acho muito esquisito essa mudança, porque, cara, são quase 10 anos e, de repente, depois que ela foi demitida, aconteceu isso. Tenho minhas dúvidas. E, assim, uma coisa que talvez eles lá não tivessem falado foi sobre o consentimento e o limite das coisas, já que eles aceitaram que o programa fosse ao ar. Então, na minha opinião, mesmo que fosse ambiente de descontração, é crucial que o respeito aos limites sejam concedidos. Mas sabe-se lá quais são os limites, ou quais foram os limites que eles mesmos se deram, né, nessa situação. E a terceira parte foi uma crítica à falta de punição para falso testemunho. Você, por exemplo, a mulher no meio, assim, estamos aqui numa multidão. Meio-dia, meu foi sol. foda. Uma mulher foi olhou foda. pro Arthur e falou assim, porque ele tava fazendo umas perguntas incômodas pra todo mundo. A mulher virou pra ele e falou assim, ó, ele me estuprou. Você sabe Os que eu caras conheci- algemaram. Você sabe que eu conheci ele, eu te conheci por causa disso. Sim, foi. Eu conheci ele por causa dessa história, cara. Ele ficou tão indignado e falou: não, preciso fazer uma entrevista com você. Eu falei, demorou. Nem Fui lá sabia na quem ele casa era, dele. ele foi lá na minha casa. Mas assim, E no meu caso, a sorte é que eu tinha o vídeo, cara. Sorte que tinha um vídeo. Sorte que eu Mas tinha o mesmo vídeo. assim, ele Sorte foi do- algemado. Só de ser algemado já é um algemado, absurdo. Eu fiquei 7 Porra. horas lá na delegacia, caralho. Não, No vídeo eu dou seu exemplo também. Você dá um Eu exemplo? dou, no vídeo eu te não- mostro e ele depois. fala o quê? Ele fala- Ele fala que tem que se fuder. Ah, Mas no caso de Curitiba? Falou, sim, falou que você foi otário também. Falou. Como eu fui otário, cara? Eu tava parado no ao céu aberto. Eu dou o exemplo lá. Ô, cara, deixa eu falar qual é o nome dele, Mangina? O Mangina, pode chamar de Mangina. Mangina, eu Mangina. não te conheço, cara. Não sei se é gente boa ou não, é assim, cara. Essa falsa sinalização de virtude, cara, quando ela fica muito caricata, como é o teu caso, ela fica feia, cara. Se você tá esperando um público feminino interessante, você não vai ter, cara. Você vai ter umas minas bem burrinhas, assim, bem... Né, Eu acho que nem ai, isso, nossa, ele falou bem de mulher. É umas minas bem... Aí o otário vai ser você, cara. Toma cuidado disso aí. Do Otávio Mesquita, por exemplo. Mesmo que ele saia, entre aspas, ileso dessa situação, não vai acontecer nada com a Juliana. O que é um absurdo. Não vai acontecer É um nada. absurdo, é um absurdo Mas é que tá, isso. tem uma coisa que eu até já falei. Tem uma coisa que é tão séria que a gente não dá valor, mas que é tão séria que inclusive tá na Bíblia, que é um termo chamado falso testemunho. E falso testemunho aqui no Brasil não dá nada. Pra mim, uma pessoa não que dá faz nada. falso testemunho de crime tinha que pegar o dobro da pena. Esse tópico aqui foi muito interessante porque realmente eles trouxeram à tona ali que a justiça é branda com quem faz falso relato. A gente já viu algumas coisas, né, do caso do Neymar, né? Não vou nem falar do Daniel Alves porque foi, nesse caso, porque foi fora do Brasil. O do Neymar foi fora do Brasil, mas foi com uma brasileira, mas a acusação foi no Brasil. E a gente não sabe o que aconteceu com aquela menina. De fato, né? Ela mesmo filmou e viu que... E depois inocentou ele. Mas a galera lá, eles falaram sobre isso, né? Argumentando que quem acusa falsamente deveria também receber uma pena, entendeu? E de alguma forma, né? Eu não sei se vai ser o caso da Juliana, mas, cara, de fato a gente tem vários outros casos que fazem isso. E o que a gente tira também de lições aprendidas aqui, cara, que a gravidade de um falso testemunho, pra mim, é fundamental destacar o impacto devastador que uma acusação pode acontecer na vida de alguém, entendeu? E agora, quem é que vai desfazer essa imagem aparentemente quebrada do Otávio Mesquita? Quem? E eles, cara, se de maneira geral falam de impunidade, né, as consequências sociais. E na minha análise também é muito relevante refletir sobre como a falta de punição de certos atos pode perpetuar comportamentos que não são maneiros, cara, de verdade. Nesse caso aqui, né, vai causar uma reputação ruim pro Otávio Mesquita, mas poderia ser bem pior. Tu gostou? Então eu quero saber a tua opinião nessa história toda. Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui no meio e ative as notificações. Continua com o Papo Reto com o Will assistindo esse vídeo muito especial, mas se tu tá com tempo e quer assistir um podcast sobre excelência, então assiste aqui o Lições Cast, que é o podcast do canal Papo Reto com o Will.